Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje nós vamos falar sobre No Limite do Esporte. E estamos aqui com o professor Dr. Odilon. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem. Professor, quando a gente pensa no esporte, às vezes existem esportes que a pessoa vai até o limite, ela se desafia, ela busca, sempre se superar. Eu queria saber, existe um limite para o esporte? Olha, limite existe, como para tudo na vida, né? Agora, a origem do esporte, da dinâmica esportiva, tem muito a ver, Magali, com a superação desse limite. Na Grécia Antiga tinha um termo que se chamava metron. Metron, que dá origem a uma série de palavras ligadas a medidas, ela dava justamente uma dimensão da medida da pessoa. O que o grego queria dizer com isso? O que uma pessoa pode fazer? Até onde ela pode ir? Quais são as suas limitações? Quais são suas habilidades? Né? Esse era o metron. O atleta e o herói eram os dois únicos personagens que se acreditava poderiam ir além desse metron, superar o metron. Se ele superasse esse metron de um modo inteligente, de um modo capaz, de um modo respeitoso e saudável, você dizia que ele tinha metis. Ele tinha ido além do metron, mas de uma forma muito astuciosa. Então ele tinha metis. Se ele superasse esse metron de uma maneira arrogante, pedante, ou mesmo trapaceando, você dizia que ele tinha híbris. É um descomedimento. Um leva para o sucesso, para a virtude, que é a metis, e o outro leva para a desgraça, que é a híbris. Todo esportista tinha isso em meta, e o herói também. Quando o herói saía na jornada para tentar ser alguém que ia superar a sua medida, superar o seu metro, ele se via diante dessa dualidade. Tá? Então, por exemplo, Teseu, né, foi um herói que superou o seu limite. Né? Ele conseguiu vencer o Minotauro. Mas em seguida, ele comete uma híbris, porque ele tinha sido ajudado por Ariadne, que deu o fio para ele entrar no labirinto. Ele conseguiu matar o Minotauro e sair pelo fio. Sim. Ariadne está apaixonada por Teseu. Nesse momento que ele derrota o Minotauro, ele teve metis, ele teve astúcia, contou também com a metis, com a astúcia de Ariadne. Mas aí ele viaja, foge com Ariadne e abandona na ilha de Naxos, deixa ela na ilha de Naxos e vai embora. Nesse momento ele tem híbris. A partir dali tudo começa a dar errado na trajetória do herói. Para o atleta é a mesma coisa. Às vezes o atleta ele faz um drible sensacional, ele marca um gol extraordinário, ele quebra um recorde, no momento seguinte ele faz uma declaração infeliz. E aquilo entra numa série de descompassos. Né? Nós vimos recentemente, para dar algum exemplo, recentemente a gente viu o atleta Zverev, né? um tenista alemão, que não gostou da marcação do juiz, foi lá e quebrou a raquete, quase que no pé do juiz, assim, na cadeira. Né? E aquilo fez um mal-estar, criou um mal-estar, ele acabou sendo desclassificado e multado. E pegou muito mal para a imagem dele. Que patrocinador vai valorizar um atleta que mostra aquilo, né? Aquele descomedimento, aquela híbris. Então o esporte sempre teve essa discussão sobre limites. Sim. Agora, alguns esportes levam isso no próprio DNA do esporte. Leva isso na estrutura, no espírito da modalidade. Então, no caso, a maratona, né, que repercute um episódio grego também, esse já é bem conhecido, né, e alguns derivados aí de longa duração, como o conhecido Iron Man, Homem de Ferro, né, em que não basta ter uma maratona, que é a última das provas, tem uma grande distância na natação
depois ter uma grande distância, 180 de pedal. quilômetros de pedal, né, se não me engano, e ainda depois de tudo isso... Você corre os 42. Corre uma maratona. Isso é para levar realmente no limite o corpo humano. Então está no DNA, no espírito dessa modalidade, tentar superar limites. Agora, o bacana do discurso esportivo é que, ainda que haja competições e tenha um vencedor e etc., a ideia de limite num esporte como o Ironman é assim, você superar o seu próprio limite. Então veja como a ideia do metron que eu comecei volta. Não é tanta comparação com o outro. Você vê gente ali tentando terminar a prova. É o finisher, como se diz, ganha a medalha de finisher. Quer dizer, o cara que terminou a prova, isso já é uma superação extraordinária, né? Então, pessoas que fazem o Ironman costumam, ou outras modalidades de resistência, eu estou falando do Ironman porque o nosso convidado daqui a pouco... Sim, vai falar sobre. É um triatleta de Ironman, né? São pessoas que costumam levar para a vida esse objeto de superação, né? Essa transposição de limite de uma forma virtuosa. Eu acho interessante que a maratona, por si só, ela é grande. E aí tem a ultramaratona. Então, assim, é essa relação de que parece que não tem limite, né? O nadador de águas abertas, ele não se contenta com a prova de 15 km. Ele quer fazer uma travessia, né? De uma ponta a outra, metragens assim muito longas. Então, é muito parte então desse desafio pessoal, né? Dessa própria marca, e não entra muito nesse universo competitivo contra o outro, né? Quebra de recordes mundial, não. É o pessoal, né? É uma quebra pessoal. Sem dúvida, é a quebra do metron, que a gente dizia, do próprio limite, das amarras. O atleta, ele é um sujeito inconformado, sempre, né? Se ele faz em 10 minutos, ele quer fazer depois em 9, depois ele quer fazer em 8, ou ele quer fazer mais longe, ou ele quer fazer melhor, ou ele quer terminar mais relaxado, ou ele quer competir em outra cidade. Ele sempre se coloca um desafio. Aquela coisa mecânica de dar uma volta no quarteirão, sabe assim, eu dou 10 voltas no quarteirão todos os dias. Isso não é bem o espírito atlético. O cara que é atleta, ele está sempre buscando um novo desafio. Porque ele quer ter, Magali, é como se fosse assim, ele quer ter de novo a sensação que ele teve na primeira vez em que ele conseguiu uma conquista. Aquilo é inesquecível, né? Eu fiz um programa um tempo atrás, uma palestra, com o Vanderlei Cordeiro de Lima. E ele foi falar mais ou menos dessas superações e dessas conquistas. E ele falou, eu quero mostrar para vocês a medalha mais importante da minha vida. E eu imaginei que fosse a Pierre de Coubertin, que ele ganhou, né, na Olimpíada de Atenas. E ele pegou uma medalhinha, honra ao mérito, sabe assim, ó, que já tinha descolado a metade, feia, sabe? Isso aqui foi a primeira medalha que eu ganhei na minha vida. Ou seja, aquele espírito de quando ele ganhou a primeira medalha e que ele viu quanto aquilo era bom, superar o seu metron, superar o seu limite, ele quer ter de novo aquele limite. É quase, eu estou falando da estrutura de um vício, né? É que nesse caso é um vício positivo, é uma coisa boa, mas tem que ter limite. Que chega no vício. Se nós explorarmos o lado, vamos dizer, negativo disso, é preciso tomar cuidado com a obsessão de tempos e distâncias que alguns atletas entram e que podem até chegar num limite perigoso para a saúde. É uma adicção como outra qualquer. Repito, a tentativa de sentir de novo aquele prazer intenso da primeira vez. Essa é uma descrição típica de pessoas que têm problemas de adicção, né? De vícios em variadas substâncias ou circunstâncias. O esporte, ele é muito positivo, mas tem esse perigo. Verdade, o professor tem que ficar em alerta, né? E é importante ter um profissional de educação física acompanhando esse aluno, essa tentativa de ser atleta, enfim, amador, profissional, porque, né, quando a gente fala do esporte, todo o esporte, é importante que tenha alguém por trás, né, fazendo esse acompanhamento. Bom, pessoal, no próximo bloco a gente vai ter um profissional da área que também é viciado aí, não sei se é viciado, vou perguntar para ele. Em Ironman, ele fez 24 Ironmans. Então, até o próximo bloco, vocês vão ouvir essa entrevista. Até já já.
Estamos de volta com Valores do Esporte e agora eu vou conversar com o professor Dr. Orival Andrias. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali. Professor, eu gostaria de saber se fazer tantos Ironmans era um desafio pessoal ou o professor viciou mesmo na modalidade? Olha, é um desafio e um vício, né? No primeiro momento eu fui desafiado a fazer a primeira prova, a partir da primeira se tornou um vício, né? É uma coisa que a gente não consegue muito bem explicar. Agora eu queria saber do professor qual que foi a modalidade, o esporte mais difícil que o professor fez até hoje? Olha, das provas mais difíceis, essas provas longas, né? O Ironman, sem dúvida nenhuma, é o mais difícil. Já fiz vários, né? E cada um com a sua dificuldade. Não diria que tem uma difícil, mas em termos de provas, acredito que o Ironman é a mais difícil. Professor, por que as provas de ultramaratona, grandes distâncias, maratonas aquáticas e o Ironman faz tanto sucesso no esporte amador? Eu acredito que é devido ao grande desafio, né? As provas de longa duração, elas são encaradas quanto desafio, não busca da vitória, e sim os desafios levam a conquistas e não a vitórias. Essas conquistas é que fazem com que essas modalidades ou essas atividades ou esse tipo de prova atraia tanta gente e tanto interesse da maioria das pessoas. Eu queria saber do professor se qualquer pessoa pode participar de um Ironman. Todo mundo está apto para fazer essa modalidade? É para todo mundo, né? Pode parecer meio estranho, né? Mas é o tipo de prova que, mesmo sendo longa, né? Tendo uma longa duração, é possível fazer. É óbvio, né? Que precisa muita dedicação, treinamento, passar por todo um processo com calma, para que chegue a uma prova em condições de poder cumprir e ter a sua conquista no grande desafio que é um Ironman. Ou seja, é possível sim, desde que se dedique e passe por um processo de treinamento. Professor, como tem muitos adeptos da modalidade, aumentou a procura de profissionais de educação física para trabalhar nessa área? Olha, nós temos aumentado bastante, né, o interesse pelas pesquisas e pelos estudos aí acerca do triatlo. Ainda estamos gatinhando em termos mundiais, mas temos aumentado bastante. Hoje nós já temos no nosso país, né, doutores formados especificamente em triatlon. Então, isso está fazendo com que a modalidade seja disseminada por todo o nosso país. A prática tem aumentado e, com isso, o interesse pela pesquisa e pelos estudos também tem aumentado, o que é muito bom. Muito obrigada, professor Orival. Foi muito gratificante a sua participação. Eu espero que venham mais Ironmans para você fazer, né? 24, 25, 26, e que tenha uma longa vida de Ironman. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Magali. A gente já fez aí vários desafios e obtivemos bastante conquista. Aguardo você lá para estar com a gente fazendo umas provas nesse sentido, ok? Encare esse desafio e venha com a gente. Tá bom? E no próximo bloco, o professor Odilon volta aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre Ironman e esportes que levam a gente ao limite. Até já já. Estamos de volta com Valores do Esporte e agora o professor Odilon já está aqui com a gente. Professor, o que achou da entrevista? Muito bom, né? O Orival é uma pessoa muito querida, muito conhecida no campo esportivo, no campo do triatlo principalmente. Ele é uma referência, né? E tem uma longevidade esportiva enorme, um cara que não desiste. A última vez que eu falei com ele sobre o assunto, ele queria fazer uma ultramaratona. Para ele é exatamente o espírito do tema de hoje. Ele quer sempre mais e mais e mais. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu queria contar aqui, reverberando a presença do Orival. Ele hoje é diretor da Faculdade de Educação Física, uma pessoa que foi para esse lado da gestão, tá? E ele tem conseguido, é a leitura que eu faço, ele tem conseguido transpor essa experiência, né, do esporte limite, como a gente está
está tratando hoje, ele está conseguindo transpor para a questão da gestão, porque há uma série de circunstâncias que são parecidas, em que você tem que resistir, em que você tem que perdurar, em que você tem que superar algum obstáculo que aparece, que você tem que se ver num território que você ainda não se conhecia, porque muitos triatletas, e o próprio Orival relata isso, não tem um quilômetro igual ao outro, sabe? Não é, quando você vê de fora, você fala, nossa, mas que coisa exaustiva, monótona, fica fazendo igual, mas todos eles são unânimes em dizer, não, não tem igual, você fez a curva, entrou numa nova rua, é uma outra desafio, você tem que estar trabalhando isso o tempo todo. Eu tenho visto o Orival transpor isso para o aspecto da gestão em esporte e com ganhos muito interessantes, sabe? Eu acho que o esporte também pode se apresentar nessa roupagem e para mim tem muito a ver com a filosofia do esporte, que é o nosso background aqui, né? Nossa ancoragem. O Orival é um cara que tem produzido um pouco assim de conhecimento nesse campo, né? Da gestão vindo dessa experiência dos esportes de limite. Professor, e o que você acha que define esse limite do esporte? Então, isso vai variar muito, né? Principalmente em relação ao atleta. O primeiro que vem em mente é o limite físico. Tem pessoas que têm um limite físico, chega uma hora de exaustão em que não tem mais para onde ir, não tem como seguir, né? Tem o limite psicológico, que também atletas de grande resistência como o Orival sempre mencionam. Magali, já ouvi de mais de um deles. Se você for tomado por uma coisa que em psicanálise a gente chama pensamento intrusivo, que é assim, imagina você tá lá na maratona já correu 20 quilômetros da última prova, mas vem um pensamento intrusivo como um raio na sua cabeça e você fala assim, eu não vou conseguir. Acho que não vai dar mais. Ali, minha querida, a chance de a coisa ir pro brejo é imensa. Em psicanálise a gente chama isso de pensamento intrusivo. Foi Freud o primeiro que descreveu esse processo numa situação lá em que um cidadão que é nomeado lá na literatura freudiana como o homem dos ratos, ele começa a pôr coisas na cabeça. Será que a minha noiva está me traindo? Ele começa a ver sinais disso em tudo. Inclusive tem um episódio físico. Ele vai subir uma montanha e ele fala assim, um morro lá, né? Ele fala, será que eu vou aguentar? Será que eu não vou morrer? Né? Aí ele acha que ele está gordo. Então ele só vê situações em que provam essa obesidade. Veja que circunstância muito parecida com essa história do esporte de limite. Se a pessoa puser esse limite psicológico, ele não consegue. Aquele tenista sérvio muito conhecido, número 1 do ranking, o Novak Djokovic, ele fala no livro dele, tem um livro chamado Servir para Vencer. Tá? E ele diz que em um determinado campeonato, no Australian Open, quando ele ainda estava longe das primeiras posições, ele teve um adversário, agora eu não me lembro o nome desse adversário, acho que era o Chesem. Ele veio com uma camiseta amarela, esse adversário. Em determinado momento, o Novak Djokovic começou a se sentir cansado. Ele falou, eu olhava para outra quadra, eu só via o meu adversário vestido de amarelo, a única imagem que me vinha era de um sol, que ele era um sol poderoso, muito forte, que eu não tinha como combater tamanha força. Isso é um limite psicológico que a pessoa se impôs. Falando aqui, expondo no programa, parece tão simples se livrar dessa ideia, mas imagina num esporte de longa duração, como o que o Orival descreveu, você está o tempo todo pensando, não, eu vou conseguir, ainda falta tudo isso, mas eu vou dar conta, não, eu vou terminar. Isso é uma luta psicológica contra um determinado limite muito grande. E ainda completando a sua resposta, esses dois, o físico e o psicológico, são evidentes e muito poderosos. Mas existem outros também, o próprio limite financeiro. Claro. Né? Tem muito atleta que não consegue prosperar na modalidade porque não tem condições financeiras de ir para os melhores torneios, não tem condição financeira de fazer um acompanhamento nutricional, psicológico, fisioterápico, enfim, é um limite hoje que a gente pode discutir, mudando um pouco o foco aqui também, né? Existem limites até climáticos,
Por exemplo, o Brasil tem uma participação inexpressiva nos esportes de inverno, né? Nas Olimpíadas de Inverno. Por quê? Porque basicamente a gente tem que pegar o atleta e fazer ele treinar em países frios. Aqui nós não temos situações de neve. Então é um limite geográfico, um limite climático, né? Então há muitos limites que envolvem o esporte, mas desde o começo a gente trabalhou com a ideia de que o atleta é um obcecado na superação desses limites, né? Sem dúvida. É isso que caracteriza um grande atleta como o Orival. Por isso que ele consegue hoje transpor para outros lugares da vida dele. E pode ter certeza, viu? Até os 100 anos de idade ele vai participar dessas maluquices aí. Não, e o que me chama muito a atenção no triatlon, dessa parte do Ironman, é que muita gente que compete, essa prova é uma prova muito procurada, né? As inscrições acabam muito rápido, porque ela realmente é uma prova que tem muita adesão. Sim. E a maioria é atleta amador, né? Essa adesão, ela vem da massa ali de pessoas que querem se superar, que quer superar esse desafio. E eles não têm só a questão física de completar a prova, tem um tempo para você completar essa prova, né? Então você tem esse desafio e até por isso que é uma periodização bem pesada, né, de treino, aí muitos treinos de natação, corrida, pedal, e para você conseguir terminar uma prova. Eu acho engraçado que eu tenho alunos que fazem triatlo e que querem competir o Ironman, e às vezes eu escuto muito o aluno falar: poxa, minha vida profissional está acabando com meus treinos, né? Porque rola essa transição. Você assume tanto essa necessidade de se superar que você coloca até isso na frente da sua vida profissional. Sim. Olha, Maga, no mundo corporativo, no mundo do marketing, tem uma expressão que fala assim, é um case de sucesso. O Ironman é um case de sucesso. O cara conseguiu entender o seguinte, o idealizador do Ironman: se eu conseguir vender a oportunidade da pessoa testar os seus limites, vai vender? Vai ser comprado esse benefício? Lógico que vai. Todo mundo quer uma oportunidade de testar os seus limites. O que ele fez foi uma prova que é muito difícil, mas é realizável, vamos dizer assim, não é algo absurdo, né? Mas que vai exigir muita dedicação. Então a pessoa absorve aquilo como uma espécie assim de meta, de objetivo, de superação de um marcador na vida dela. Eu consegui executar um Ironman. É muito comum a pessoa que consegue finalizar um Ironman, por exemplo, que a gente está tematizando mais hoje, mas existem outros, claro, fazer uma tatuagem. Claro. Que ele foi no Ironman, ele participou de um Ironman, né? Então, todo mundo tem que saber, né? Não é fácil terminar o Ironman. É uma marca para ele, para os outros, enfim, é um marcador no qual ele fala, consegui superar esse limite. Isso é muito bom psiquicamente. Olhando por esse lado, é algo assim que outras áreas da existência humana dificilmente oferecem. É isso. Professor, então a gente vai começar a treinar para o Ironman, vamos... Olha, fale por você, eu prefiro comentar o assunto. Eu estou bem já, superando meus limites das ideias sobre o tema, para mim já está legal. Professor Orival me chamou para fazer o Ironman, olha, eu vou me preparar, vamos ver, né? Quem sabe? Estarei lá aplaudindo os dois. Bom, professor, muito obrigada pela participação, até o próximo programa. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.